Pessoal, tudo bem? Estamos ao vivo. Galera, hoje o tema é top. Hoje a gente tá fazendo só aqui pelo Instagram, por causa de uns detalhes técnicos aqui no meio da reforma, essas coisas tá meio complicado a gente pegar e conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Então, ó, a gente vai pegar e vai destrinchar o caso que mais te encrenca no pronto-socorro. A gente vai falar um pouquinho sobre o edema da perna no pronto-socorro. O que você faz quando aparece um cara com inchaço súbito na perna? Se você não sabe quem que é esse careca barbudo aqui na sua frente, meu nome é Afonso, eu sou cirurgião vascular e endovascular e eu sou o cara que resolve o problema do teu plantão, o problema do teu paciente mais complexo do teu plantão, que é um paciente vascular. Tá? Então, tem várias situações que podem dar problema de inchaço na perna, que levam um paciente aí no pronto-socorro. Geralmente, a gente tem que pensar em algumas doenças agudas que podem levar a quadros assim. Primeira coisa que a gente tem que pensar, uma coisa é, você tem que pensar assim, ó, o coração é uma bomba, o sangue vai pelas artérias, ele volta pelas veias, certo? E você tem coisas que podem levar a inchaço decorrente, seja de alterações da circulação, seja decorrente de alterações locais, como por exemplo, quadros infecciosos podem cursar com inchaço, né? Com edema local, certo? A Ariadne está chegando, a pessoa está chegando, aí, legal. Então, o que acontece, pessoal? Se você tiver um quadro de... Você está no teu plantão da porta lá do PA e te aparecer um inchaço, a primeira coisa que você tem que pensar, quanto tempo tem de duração, o que tem de quadro semelhante ou não, que mais de outros comemorativos que tem, se é só inchaço, se teve algum acidente, se estava acamado, se teve algum trauma local, alguma coisa desse tipo, se tem algum sinal flogístico, tem algum sinal infeccioso, algum sinal de alguma coisa, né? E outra coisa que tem que olhar, esse inchaço é bilateral ou é unilateral? Isso muda muita coisa, tá? Porque em relação a quadros bilaterais simétricos, a gente tem que pensar em causas que não necessariamente são da perna, tá? Então, primeira coisa a pensar é, esse inchaço que a pessoa tem é dos dois lados ou de um lado só, tá? Se você tiver uma situação de inchaço súbito nos dois lados, o que você tem que pensar que pode estar acontecendo? Qualquer coisa central, como por exemplo, uma insuficiência cardíaca descompensada pode levar a inchaço nas duas pernas, uma insuficiência hepática, uma insuficiência renal, coisas por essa linha podem dar inchaço de forma súbita, certo? É mais fácil pensar numa coisa que aconteça no corpo inteiro, se dá inchaço simétrico, do que pensar numa coisa acontecendo exatamente igual dos dois lados, certo? Então, uma coisa que a gente tem que levar em consideração, tá? Se for um quadro, a outra coisa que tem que pensar é quanto tempo tem de história, tá? Por exemplo, se você tiver um quadro de inchaço, de dor e inchaço numa perna só há um dia, é completamente diferente de um quadro de dor e inchaço na perna há um mês, certo? Então são coisas que a gente tem que levar em consideração, tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa, joga no chat, galera, isso aqui é um bate-papo, tá? Então, ó, o que acontece? Chegou para você um paciente com dor e inchaço na perna, que veio no pronto-socorro. Primeira coisa que tem que pensar, quanto tempo tem de história, tá? E se é unilateral, tá? Então vamos lá. Esse inchaço está numa perna só, começou há mais ou menos um dia, tá? Sem causa aparente, estava em casa de boa e deu um inchaço na perna. Ali, Ariadne. Boa noite, descobri agora que tenho esclerose, estou com as artérias obstruídas, 3 anos com muita dor, claudicação. Então, é complicado, Ariadne, eu fazia atendimento via WhatsApp, via Instagram sem avaliar. Primeira coisa a fazer que você tem que pensar é o seguinte, passa com um vascular, passa com um médico. Por uma live é muito complicado da gente avaliar sem examinar. Você precisa de alguém que examine você, Ariadne. Esse tema, essa live de hoje, ela é direcionada para médico e para profissionais de área de saúde, tá? Ela não é direcionada para paciente, porque ela vai ter muito termo técnico, condução de caso, é uma coisa um pouco mais detalhada para o colega que está na porta do pronto-socorro, Ariadne. O que eu vou atrás para você é, vai atrás de um médico para você. Se você julgar que é uma situação de urgência, é hospital. Eu não tenho como te falar isso à distância. Qualquer coisa que eu falar para você de orientação é muito complicado de fazer por uma ligação de WhatsApp, ou desculpa, uma live de Instagram, tá? Então vamos lá, galera. Você tem um paciente, vamos no nosso paciente hipotético. Você tem um paciente que estava tranquilo em casa, de boa, e do nada teve inchaço de dor na perna, tá? Que isso, obrigado. Então, o que acontece?
Você tem um paciente que tem um inchaço, uma dor na perna de um lado só, começou de forma súbita. Começou de uma forma súbita em um membro só, você tem que pensar em doenças que podem aparecer num lado só, tá? Inchaço, você tem que pensar no sangue chegando, tendo dificuldade de voltar. Claro, pode acontecer de ter varizes mais importantes numa perna só, tá? Pode acontecer? Pode. Sei lá, tem você está sofrendo numa perna, não tem na outra, tá? Mas não daria um quadro súbito, tá? Quadro súbito, pense em coisas agudas, como por exemplo, que a primeira coisa que a gente tem que pensar é a trombose venosa profunda, que é entupir por um coágulo. Trombo nada mais é do que coágulo dentro de um vaso. Uma trombose, essa trombose que é o coágulo dentro do vaso, esse vaso é uma veia, trombose venosa profunda, entupiu a via principal de drenagem da perna, dá um edema de início súbito, tá? E esse edema, ao invés de ser um edema no subcutâneo, ele vai inchar o quê? Ele vai inchar a musculatura, tá? Então você tem o tecido celular subcutâneo, a fáscia e a musculatura lá dentro. A musculatura está presa dentro dos compartimentos. Então, quando você tem a presença do coágulo ali, você vai ter o coágulo e você vai ter um processo inflamatório local. E então o que acontece? Vai acontecer de ter a pele molinha e a musculatura lá dentro tensa. Essa musculatura tensa lá dentro é o que a gente chama de empastamento, tá? E esse coágulo, quando ele está lá, ele vai fazer o quê? Ele vai doer, vai levar um processo inflamatório local cada vez que você mexe na perna. Então, qualquer coisa que mexe na musculatura do compartimento posterior profundo, na parte da panturrilha, que é onde está o feixe da veia, vai levar uma dor violenta. Então aí vem aquele monte de epônimo que você lembra da faculdade. Por exemplo, se você fizer uma hiperextensão do pé, jogar o pezinho para cima, vai hiperestender a panturrilha, isso dói, porque vai comprimir a veia. Aí vem o sinal de Romans. Se você comprimir lateralmente a perna, vai doer pra cacete, porque você está apertando onde está o trombo, isso chama sinal de Moses. Se você apertar a perna, a panturrilha contra a tíbia, vai doer, que você vai estar preenchendo essa região, sinal de Bancroft. Se você for comparar uma circunferência de uma perna e comparar com a outra, uma está mais inchada com a outra, a circunferência vai ser maior do que um certo tamanho. Isso a gente chama de sinal de Duque. Aí vem aquele monte de epônimo. Por exemplo, tem um outro sinal que eu pessoalmente acho que tangencia a filha da putice. Se eu pegar um manguito de esfigmo e apertar na perna que tem esse quadro, o que vai acontecer? Vai levar a dor. Isso chama sinal de Hollow, tá? Tem vários, mas você não precisa decorar, você precisa saber o que está acontecendo. Então você vai ver o quê? Dor, inchaço de forma súbita, e pode acontecer de você ter também, de ter varizes, como veias reticulares, não aquela veia dilatadona, porque aquilo leva anos para se formar, mas pode acontecer de ter veias reticulares, aquela verdinha mais saltada, e num lado só. Isso que a gente chama de varizes, veias sentinelas de Pratt. Tá? Pode acontecer de ter essa circulação pela via principal não está rolando e vem pelas veias periféricas e dá um quadro de início súbito, beleza? Então esse é o quadro clínico de uma trombose venosa profunda. Tá fazendo sentido, galera? Se tiver, joga no chat para mim, deixa eu ver se vocês estão me acompanhando, tá? Que mais? O detalhe é o seguinte: isso é o quadro mais florido possível. O quadro mais comum é dor, não necessariamente faz todos esses outros sintomas. Tá? Então, fica de olho. Sempre deixa na minhoca na cabeça pensando na possibilidade de ter uma trombose venosa profunda. Tá? Mas, o que acontece? A TVP, às vezes, pode aparecer com um pouco sintoma. Tá? Tanto é que a sensibilidade, especificidade da trombose venosa profunda, só com história de exame físico, é muito baixa. Então, o que a gente faz? Você acaba sendo obrigado a lançar mão de outras coisas, como, por exemplo, scores de risco. Então, você pode usar, por exemplo, o score de Wells. O score de Wells, que ele faz? Ele faz uma pontuação que vai ver para você qual que é o risco de ter uma trombose no paciente. Na prática, o que acontece? Joga o score de Wells. Aqui, ó, score de Wells DVT, que é Deep Venous Thrombosis. Você vai achar isso na internet, você vai ver o seguinte: você vai ver que tem vários sinais que podem sugerir que tem trombose. Na prática, o que é? História de exame físico. Você vai ver quais os fatores de risco da trombose. Por exemplo, mobilização, tem neoplasia, tem
alguma cirurgia recente, o cara teve algum trauma local, sei lá, cirurgia ortopédica, algum fator de risco, né? E uso de anticoncepcional. Cada um desses fatores aumenta um ponto. Se você tiver qualquer suspeita de outra coisa que não seja trombose como hipótese, tira 2 pontos. Na prática se você tiver até 2 pontos no score de Wells, você tem baixa probabilidade de ser um evento trombótico. Se você tiver mais do que 2 pontos, você tem alta probabilidade. Então o que acontece? O problema da história do exame físico é que a acurácia dela é baixa. Então, como que você pode fazer? Se a tua suspeita é baixa de ter trombose, você precisa de um exame que descarte a trombose. Se você tem alta probabilidade, você precisa de um exame que confirme que tem trombose, certo? Tem um exame que é de laboratório que você pode usar para descartar a trombose, que é o quê? Quando vai se formar a fibrina, que é o que forma o coágulo, você tem a fibrina, quando ela é descartada, quando ela é dissolvida, ela é dissolvida pelo plasminogênio em 4 dímeros, X, Y, D e E. E o dímero D a gente dosa. O dímero D, ele só quer dizer o seguinte, quando ele está aumentado, ele quer dizer que tem mais coágulo no corpo. Coágulo não é igual a trombo, tá? Coágulo que, sei lá, se o cara tem um hematoma, tem uma equimose, teve que picar umas 2, 3 vezes para pegar a veia, pode alterar o dímero. Então, ele alterado não quer dizer absolutamente nada. Mas se ele vem normal, o que ele fala pra gente? Não tem excesso de coágulo. Então, se não tem excesso de coágulo, com certeza não tem trombose venosa profunda, tá? Isso daí tem uma sensibilidade maior do que o ultrassom Doppler, tá? Em outras palavras, se você tem um dímero D normal, você não precisa do exame de imagem. Você já descartou a trombose. Agora, se ele vem alterado, ele simplesmente não quer dizer nada, tá? Porque a especificidade dele é baixa. A chance de ele vir positivo e realmente ser trombose é muito pequena, em torno de 70% no paciente que tem o sintoma, tá? Então, se você tiver probabilidade alta, o teu dímero alterado não dá porra nenhuma. Então, você precisa de um exame para confirmar. Aí, você vai lançar mão do ultrassom Doppler venoso. Essa que é a pegada, tá? Então, probabilidade alta de trombose, direto Doppler. Probabilidade baixa, faz o dímero. Daí você consegue evitar ter que segurar o cara para fazer um exame mais elaborado. E lembra que o dímero, por ser um exame de laboratório, você consegue muitas vezes fazer esse exame até de madrugada e você tem esse resultado na hora, mesmo num PA. É um exame que sai rápido e resolve o teu problema. Que mais que você tem que ver? Diagnósticos diferenciais de evento trombótico, tá? Em relação ao inchaço unilateral. Você pode pensar, quando você vai ver, por exemplo, processo inflamatório, veja se esse cara na história tem sinais de infecção, tá? Tem uma outra doença que a gente chama de erisipela. O que é erisipela? É uma infecção de pele, tá? O paciente tem uma porta de entrada e entra a infecção por ou uma feridinha, uma micose de unha, uma micose interdigital, ou uma úlcera de perna, ou qualquer outra coisa, um corte qualquer. Entra essa infecção e essa infecção contamina a pele. E essa contaminação da pele dá um quadro que me lembra um pouquinho aquelas faringites. Só que o que acontece? Primeiro o cara se sente tem uns pródromos, o cara fica meio caidinho, queda de estado geral, fica sem fome, fica meio baqueado, fica meio subfebril, começa a aparecer linfonodo, e linfonodo na perna da onde? Região inguinal. O cara vai chegar para você falando de íngua. E depois você começar a ver os sinais flogísticos. Vai aparecer o quê? Hipertermia, vai aparecer calor local, o inchaço, tá? E você vai perceber que essa hiperemia muitas vezes aparece na forma de linfangite. O que é isso? Ele vai acompanhar o trajeto dos linfáticos, tá? Então o que acontece? Você vai notar que tem um sinal flogístico gritante. Você vai ver que tem infecção local. Então, lembra, trombose venosa profunda não faz calor local. Então, o quadro de erisipela é escarradamente diferente de uma trombose venosa profunda, tá? A chance de ter associado não é tão grande, tá? Então, se você suspeitou de uma erisipela, a causa da trombose, do edema, muito provavelmente é pela erisipela, tá? Você não vai pensar necessariamente num evento trombótico. É muito comum, quando a gente dá plantão de ultrassom,
tá? Tem outra sonografista que por acaso tá aqui, eu tô vendo aqui o Rafael. Tudo bem, Rafa? Como é que você tá? O Rafael é um colega meu que é ultrassonografista que eu conheço, ele faz muito plantão assim. É muito comum chamarem a gente até de madrugada para fazer ultrassom Doppler de suspeita de trombose num paciente que a única coisa que ele tem é uma erisipela. Então você chega lá já sabendo que não tem nada. Você vai lá, faz o exame, mas até lá você vai ter que gastar um tempo para fazer o exame à toa. Tá? Você vai manipular o paciente de uma forma que você vai passar um aparelho que dói, ainda mais quando está inflamado. Você vai passar por uma pele inflamada. Nesse caso, o que você tem que fazer? Você vai pegar e vai fazer o seguinte: se for infecção, erisipela vai ter o quê? Geralmente é uma infecção por germe bacilo gram positivo, que é o quê? O mais comum é o Streptococcus coagulase negativa, que geralmente ele é sensível à penicilina. A grande maioria das vezes a gente consegue tratar até ambulatorial. Se o paciente estiver séptico, tiver sinais de sepsis, ou for um quadro de erisipela bolhosa, aí a gente tem que pensar às vezes em estáfilo. Estáfilo aureus é uma boa indicação, é um bom agente etiológico bem comum nas erisipelas bolhosas. Aí às vezes vale a pena você entrar inicialmente com um quadro com um antibiótico endovenoso, tá? O que indica a internação na erisipela é o quadro de sepsis do paciente, tá? E a potencial necessidade de desbridamento se é uma lesão muito grande, tá? Não é comum a gente ter que internar a erisipela, mas às vezes acontece, tá? Que mais? Geralmente a gente usa o quê? Penicilina, ou se você tiver um quadro bolhoso, você pode lançar a mão da oxacilina, tá? Pensando no Queen Strepto, tá? Que mais? Se você for pensar numa trombose venosa profunda, o que você tem que pegar? Como é que você vai conduzir? Fez o diagnóstico da TVP? Você precisa do vascular? Não. O que você vai fazer é anticoagular esse paciente. Então, como é que a gente pode anticoagular esse paciente? Se o teu paciente não tiver com um evento tromboembólico associado, não tiver com falta de ar, estiver tranquilo, não tiver com uma dor muito grande, você pode fazer anticoagulação ambulatorial. Isso a gente pode fazer como? Você pode usar, por exemplo, se a função renal for normal, você pode lançar a mão dos DOACs, tá? Então, o que a gente pode fazer? A carne de vaca, que a gente usa na maior parte dos pacientes, que é a rivaroxabana. A rivaroxabana, a dose normal dela é 15 miligramas com o estômago cheio de 12 em 12 por 3 semanas e depois passa a usar 20 miligramas só uma vez por dia com o estômago cheio. Lembra que a rivaroxabana ela tem absorção gástrica. Se o teu paciente, por acaso ele, sei lá, fez uma cirurgia bariátrica e não tem estômago, ou por alguma razão ele não tem absorção gástrica, tá? Lembra que esse cara não vai poder usar a rivaroxabana. Então, você teria como opção usar o apixabana. O apixabana é de absorção de íleo terminal e cólon, tá? Então, é uma coisa que a gente pode lançar a mão. O apixabana, a dose usual é 10 miligramas de 12 em 12 por uma semana e depois você reduz a dose para 5 miligramas 2 vezes ao dia, tá? Isso daí a gente mantém por um tempo. O tempo de anticoagulação vai variar de acordo com a altura do coágulo. Se você tem um trombo até abaixo da entrelinha do joelho, sei lá, trombose de gastrocnêmias, soleares, tibiais posteriores, fibulares, coisa assim, geralmente a gente pode deixar o paciente anticoagulado por em torno de 2 semanas, já resolve, por 2 meses, já resolve super bem. Trombose de poplítea, femoral superficial, femoral comum, lembra que aí você tem que deixar anticoagulado por um período mais longo, até 6 meses, tá? Geralmente tem fatores de risco. Então, o que pode formar coágulo? Você tem a tríade de Virchow, que é o desbalanço das coisas que podem formar coágulo, que é o quê? Imobilização, tá? Alteração de coagulabilidade, aí você pode pensar em doença paraneoplásica, e lesão endotelial. Então, você vai pensar numa lesão pós-trauma, numa cirurgia, tá? Coisas por essa linha podem provocar trombose, tá? Aí é que vem aqueles fatores de risco que todo mundo acaba decorando. Tá? Então você anticoagula o teu paciente e você tem que usar também o que? Terapia compressiva. Claro, sempre palpe pulso antes de prescrever uma meia elástica. Se o teu paciente for isquêmico, ele não pode receber uma meia elástica. Palpa pulso, sempre, 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 sempre. Tá? Então o que acontece?
Se você usar uma meia de compressão, um evento trombótico, junto com anticoagulação, a taxa de recanalização é mais alta. Você vai ter uma recuperação melhor do teu paciente, sem contar que a meia elástica ela vai fazer o quê? Aumenta a potência das bombas musculares. Isso ajuda a diminuir a dor. Beleza, galera? Que mais? Você vai pegar e vai fazer o quê? Você vai investir... o teu paciente ele tem função renal alterada, ele é dialítico. Então, o que acontece? Leve em consideração que você não pode usar alguns anticoagulantes. O apixabana tem recomendação do CADIGO, se não me engano, uma recomendação de 2018, nem é tão recente mais, que você pode anticoagular com o DOAC até no paciente dialítico, tá? E sem correção de dose. Você pode usar o apixabana de forma segura até no paciente dialítico. Resumindo, é muito raro a gente precisar internar hoje em dia TVP, tá? Você interna quando? Quando tem contraindicação anticoagulação, que esse cara é um candidato a filtro de veia cava, ou quando esse paciente estiver fazendo isquemia do membro por uma trombose tão extensa que está fechando a microcirculação, que é o que a gente chama de fleugmásia, que é a raridade dos casos, tá? Que são as indicações cirúrgicas de evento trombótico, tá? Venoso, tá bom? Que mais? Galera, ficou alguma dúvida, alguma coisa? A gente fez uma live rapidinha sobre condutas no inchaço de perna. Como que você vai conduzir? Como que você vai avaliar essas coisas? Coisa que é menos comum, tá? Isso é mais raro. Às vezes pode aparecer também um linfedema. Só que linfedema é mais comum no pronto-socorro, de inchaço unilateral. Isso é um quadro mais comum de ambulatório, tá? Ficou alguma dúvida, galera? Alguma coisa? A gente fez uma livezinha rápida sobre o que fazer no pronto-socorro se te aparecer um inchaço na perna. Vai saber avaliar se aparecer? Joga no chat pra mim. Beleza? Toda semana a gente faz lives de vascular voltadas para o médico não especialista. Geralmente elas ficam por uma semana no ar. Geralmente elas não ficam aqui no Instagram, elas ficam lá no meu canal do YouTube. Daqui a pouquinho eu vou pegar essa live aqui e vou jogar lá. Por enquanto ela vai ficar aqui no feed daqui no Instagram, depois ela vai lá para o canal do YouTube. Ela vai ficar geralmente por uma semana e daí a gente vai trocando os temas toda semana. Toda semana em todos os dias tem dicas de vascular para você que está na linha de frente, seja no ambulatório, seja no pronto-socorro. Como manejar ferida, como passar catéter, como você maneja os acessos, como que você escolhe o acesso do teu paciente, como que você maneja as doenças arteriais, venosas, doenças vasomotoras, pé diabético, com todos os tipos de doenças vasculares. O teu paciente mais complexo do teu plantão, você vai saber lidar aqui comigo. Beleza? Alguém ficou com alguma dúvida, alguma coisa, galera? Curtiram o tema? A gente destrinchou tintim por tintim o que precisa fazer para conduzir o inchaço da perna no pronto-socorro. Beleza? Bom, o pessoal tá meio encabulado, então qualquer dúvida, qualquer coisa, me manda mensagem aqui pelo Instagram. Beleza? Falou, galera. Até mais.